Shalom, nós estamos ao vivo. Bom, esse é um projeto que nós estamos iniciando, estamos transmitindo aí diretamente para o YouTube, ao vivo. Estou usando aqui a retaguarda, o fundo aqui da minha esposa, não é? A gente está tendo aí um pouquinho de problema nessa questão de espaço, né? Mas provavelmente esse vídeo vai ser substituído por um outro vídeo gravado sem o fundo, ok? Mas só para a gente iniciar e não perder mais tempo, hoje nós estamos começando então um projeto muito interessante que já estava no meu coração há muito tempo, e nós só usávamos isso, só trabalhávamos dessa forma a título de aula. Hoje a gente começa, dá o pontapé inicial, trazendo, na verdade, o conteúdo livre no que tange a Torá, ok? E a gente vai estar analisando algumas coisas acerca da Torá, que é o nosso livro máximo, e nós temos aí muito amor, respeito, carinho, devoção pela Torá. Então, hoje você começa uma viagem muito interessante conosco, e eu aconselho a você que não saia daí, ok? Vou tentar abaixar um pouquinho aqui, para que eu fique olhando só para um lugar, né? Não fique olhando para vários lugares ao mesmo tempo. Isso, acho que agora eu vou conseguir olhar para um lugar só e focar bem para a gente poder iniciar este trabalho maravilhoso. Bem, só para título de introdução, nós vamos começar do zero, obviamente. Então, eu quero deixar aí para a introdução, como eu sempre uso bibliografia, eu sempre trabalho com o texto de alguém, não é, muito mais capacitado do que eu para falar do assunto. Então, hoje a gente começa trabalhando o texto da Torá. Na sua introdução, esse texto aqui, né? Deixa eu ver se pega aqui. Isso, ok? Chumash Bereshit, né? A edição de Mordechai, tá? Que é da editora Beit, e são instruções maravilhosas, com base nos ensinos do Rebbe Rabat, né? Tanto de Baal Shem Tov quanto do Alter Rebbe, também pitadas enormes, né? De Maimônides, obviamente, porque o Rebbe Shneor Zalman de Liadi e o nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, ele, que chamamos de Rebbe, né? Eles bebiam muito nestas fontes, ok? Nas fontes de Maimônides. Então, nós vamos estar estudando a partir destes ensinamentos tão maravilhosos, ok? Bom, como introdução, nós temos aqui o texto, e a gente vai lendo o texto e vai comentando à medida que for necessário. Bom, Torá, nós viemos falando de Torá há muito tempo, né, há bastante tempo, e agora nós vamos voltar a falar de Torá, porque o assunto sempre é Torá, ok? Opa. A palavra Torá, não é, em hebraico, significa instrução. Alguns dizem que ela vem da raiz de Dat, outros dizem que ela vem da raiz de Ha-Orá. Dat ou Ha-Orá, ok? E essas palavras, na sua raiz, elas têm a ideia de instrução. Torá tem a ideia de instrução, uma instrução com uma palavra antiga que nós temos no português, chamada doutrina, ok? Muita gente não gosta mais dessa palavra doutrina, porque ela é uma palavra ligada a outras veias religiosas, ou mesmo dá a ideia apenas de proibições e religiosidade seca, vazia, mas, como a maioria me conhece, sabe, eu vou sempre prezar pela palavra como ela é. Então, a palavra Torá, ela vai significar doutrina para nós. Doutrina no sentido de ensinamento, no sentido de condução, no sentido de entendimento, no sentido de um caminho, né, um derer que nos leva a um lugar, um mesilat, melhor dizendo, que nos leva a um lugar bom, ok? Que nos guia a um lugar bom.
Então, a palavra Torá, em hebraico, significa instrução. Em seu sentido mais amplo, refere-se à totalidade dos ensinamentos de Deus para toda a sua criação. Então, a grosso modo, o que ele quer dizer? Quer dizer que Torá, como alguns já devem saber, né, Torá sempre está ligada aos ensinamentos dados no Pentateuco, mas para nós aqui, Torá vai significar e simbolizar, vai trazer a ideia de todos os ensinamentos dados por Deus à sua criatura, às suas criaturas, ok? Todos os ensinamentos, tudo aquilo que o Eterno deu. Então, toda a Bíblia, né, o Tanar, como nós conhecemos, ele será chamado de Torá, ele vai ser reconhecido como Torá, ok? Tá travando aí no YouTube, vamos ver se melhora, tá sempre com esse problema aí, mas vamos lá. Bom, então, todo o Tanar, na maioria das vezes, vai ser chamado de Torá, vai ser considerado como uma Torá, ok? Os escritos, os profetas e a própria Torá, ou seja, o próprio Pentateuco, tá bom? Bom, ensinamento de Deus para a sua criação ou qualquer parte desses ensinamentos, né? Especificamente, porém, o termo denota a mensagem de Deus que Deus transmitiu à humanidade por intermédio de Moshe Rabbeinu, né, Moisés, o nosso mestre, entre a revelação no Monte Sinai e a sua morte, né, 39 anos depois ali da aparição de Moisés, né, tirar o povo de Israel do Egito. Esses conhecimentos, que incluíam instruções, né, de vida tanto para judeus como para não-judeus, assumiram a forma de um documento escrito, a Torá escrita, ou a Torá Shebirtav, ok? E sua interpretação, que é a Torá oral ou a Torá Shebel-Pé. É importante a gente entender isso e não esquecer nunca, né, que a Torá, na verdade, ela foi dada em dois pilares importantes. A Torá Shebirtav, a Torá escrita, e a Torá Shebel-Pé, que é a Torá oral, falado. O que quer dizer isso, Torá escrita e Torá oral? Torá escrita é todo o conhecimento condensado na escrita. Estava nas tábuas que Moisés recebeu no Monte Sinai, ele recebe 2 tábuas de pedra, com a lei escrita, obviamente, né, de um lado e de outro. Alguns dizem que é só o resumo da lei, outros dizem que realmente era toda a lei. Bom, aí difícil de saber, né? Mas como pode? Será que cabe todos os 613 mandamentos em 2 tábuas? Ora, dependendo do tamanho da letra, cabe até muito mais. Então, e nós não sabemos o tamanho das tábuas também, né? Algumas tradições dizem que as Luhot tinham tamanho X, Y, Z e tal. Só vamos ter certeza mesmo quando estivermos novamente com Mashiach, estivermos com Mashiach, de fato, e aí ele vai falar para nós. Mas, possivelmente, toda a lei estava escrita nas tábuas, todos os 613 mandamentos estavam escritos nas tábuas, de forma resumida, né? Outros dizem que só a Seret Dibrot, só os 10 mandamentos estavam, e, enfim, eu não tenho aqui uma palavra final para declarar, né, isso aí. Mas Moisés recebe a lei escrita, a lei que ele deveria escrever, e ele registra essa lei em livros, né, em rolos, que dão 5 rolos, e esse é o resumo da ópera, né? E depois nós temos a explicação dessa Torá, que é dada a Moisés. Moisés recebe a explicação. Essa explicação ela não é escrita, ela não é registrada nem na pedra, nem no papel, nem no papiro, nem no pergaminho, ela é registrada na memória de Moshe Rabbeinu. Moisés, então, ele vai guardar na memória. Aí isso é um grande milagre. Hashem, por sua providência divina, maravilhosa, ele providencia uma mente primorosa para Moshe Rabbeinu e ele tem a capacidade de guardar todo
o comentário, todo o sentido real da Torá, não é? Na sua memória. E logo depois ele vai transmitir isso a Yehoshua bin Nun, né? Que era o Oséias, né? Que se torna Yehoshua bin Nun, e depois Yehoshua, juntamente com os anciãos, né? Vão também transmitir aos anciãos subsequentes e assim aos juízes, os juízes aos profetas, os profetas à grande assembleia e assim por diante, ok? Bom, Moisés então recebe essas duas Torot, que na verdade é uma Torá só, apenas dividida, né, entre, assim como o homem é alma e espírito, né? Assim também nós temos a Torá escrita e a Torá falada, a Torá oral, porque é a Torá oral que é o espírito, que é o intuito, que é o verdadeiro entendimento do que está escrito. Quem vê o corpo de alguém não sabe a sua essência, pode até julgá-lo pela sua face, por companhias que ele possa estar naquele dia ou naquela hora, sem saber o real trabalho que aquela pessoa está fazendo, e assim por diante. Então, assim é a Torá. Quem lê a Torá escrita tem uma deficiência muito grande, porque não consegue entender, na maioria das vezes, o real motivo, a real intenção, o real significado daquele texto e assim por diante. Então, é importante a Torá oral. A Torá oral é muito importante para nós. A Torá escrita, inicialmente, era composta de 5 livros, né? Que a gente chama de Humshei Humash, né? Que são os 5 do Humash, né? Ou seja, aqui a gente tem o nome já da Septuaginta, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que em hebraico, né, são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, ok? Eles são conhecidos como os 5 livros de Moisés, né? São os 5 de Moisés. Isso é muito interessante guardar na mente, pois foi Moisés quem os transcreveu. Outra coisa importante para a gente não esquecer nunca quando a gente se aproximar da Torá, nos aproximarmos com a mente consciente. Foi Moshe Rabbeinu quem escreveu os 5 livros da Torá. Ele não é o autor, mas ele é o escritor, tá? Ele numa linguagem científica, né? Ele psicografa praticamente esses livros. Bom, cada um desses livros é denominado um quinto, né? Um Humash, ele faz parte dos 5, né? Ele é um quinto, ok? E, portanto, em conjunto, eles também são chamados em hebraico de os 5 quintos da Torá, ou Hamishá Humshei Torá. Ou, numa linguagem grega, Pentateuco, ok? Os vocábulos gregos que designam os 5 livros, né, é o Pentateuco. A palavra Humash é usada ainda para nomear os 5 livros como um todo, tá? A Torá oral, por fim, também foi transcrita. Esse foi um episódio assim muito dramático da nossa história, porque nós tínhamos a opção de manter a Torá oral apenas em alguns círculos muito pequenos, e com isso poderíamos correr o risco dos judeus se perderem, e aí temos um número muito reduzido de judeus praticantes, ou então tínhamos a opção de escrever a Torá oral ou registrar boa parte da Torá oral, ou pelo menos o guia da Torá oral, e assim mantermos uma grande parte de judeus, pelo menos praticando aquilo que seria mais básico do judaísmo, né? E foi optado pelos anciãos, Yehuda Hanassi, etc., de que se registrasse boa parte da Torá oral de forma a compilar, né, o pensamento vigente dos nossos sábios naquela época, com base nos ensinamentos, né, trazidos desde Moshe Rabbeinu até os dias daquela época, e com isso o grande trabalho rabínico feito até os dias de hoje de fazer a ponte, não é, entre a Torá dos nossos pais, para que nós pudéssemos entender e aplicar a Torá dos nossos pais nos dias de hoje.
Então, a Torá oral, por fim, foi também transcrita e está preservada principalmente no Talmud. Nós vamos nos ater a explicar o que é o Talmud na sua essência, mas o Talmud é a união da Mishnah mais a Guimará, né, alguns comentários, e essa união nós temos o Talmud e esses livros, né, em hebraico, alguns chegam a ter, a coleção chega a ter 63 volumes. Então, esses livros, eles compõem, né, a compilação básica da Torá oral, ok? Não querendo dizer que o Talmud é a Torá oral, jamais, mas que eles contêm a compilação básica daquilo que é a Torá oral, tá? Então, o Talmud e os Midrashim contêm aí boa parte da Torá oral. Além dessas obras, a Torá oral inclui metodologia para aplicação dos ensinamentos da Torá. As metodologias desenvolvidas pelos rabinos são muitas, algumas mais, como é que a gente diz, mais estudadas do que outras, né? Enfim, tá? A mais conhecida parece ser os 14 métodos de derivação, né? do Maimônides, etc. Ok? Bom, deixa eu dar uma resumida aqui. Então, a Torá oral, essas metodologias para a aplicação dos ensinamentos da Torá, as novas situações que surgem, não é, em cada época, de modo que tudo que um sábio qualificado e confiável deduz da Torá é considerado, não é, como dado por Deus impotente, ou seja, na condição plena ali em Har Sinai, no Monte Sinai. Ou seja, se o sábio ele tem em sua mente, ele consegue de forma muito satisfatória dominar os métodos, né, de derivação de lei, os métodos de ensino, ele então é considerado um grande sábio, um mestre, e o seu ensinamento é considerado como se tivesse sido recebido lá no Monte Sinai por Moshe Rabbeinu, ok? Historicamente, a Torá escrita original cobre o período que vai da criação do mundo até a morte de Moshe Rabbeinu, ok? Pouco antes da entrada dos judeus na terra de Israel, quando o povo já estava na terra, Deus continuou a transmitir os seus ensinamentos por meio dos profetas das gerações posteriores. Essas mensagens foram transcritas nos chamados livros dos profetas, os Neviim e os Retuvim ou Ketuvim, que são os escritos. A Torá escrita, portanto, expandiu-se e tornou-se um cânon tríplice, né? De Torá, Neviim, Retuvim, ok? Que a gente chama de Tanar, tá bom? Bom, apesar dessa expansão da Torá escrita, os 5 livros de Moisés continuam sendo o principal repositório dos ensinamentos divinos, até porque são os 5 livros de Moshe que têm a base para todos os outros livros. Então, eles são os livros de suma importância no que tange a Torá, ok? Bom, a estrutura e a escrita da Torá, a Torá escrita originalmente foi transcrita em rolos de pergaminho, então, toda vez que você for a uma sinagoga, ou se for, você vai ver lá o rolo, né, de pergaminho sendo aberto para ser lida a Torá e assim por diante, ok? Bom, a Bíblia é escrita quase inteiramente em hebraico, então a gente está falando da Bíblia hebraica, então a Bíblia hebraica é praticamente escrita quase toda em hebraico, ok? Pequenas porções em aramaico, Esdras, né, algumas cartas foram enviadas a Jeremias, ao rei que na época reinava quando Jeremias estava em Jerusalém, trecho de Daniel, etc. Ok? Então a Bíblia é inteiramente, praticamente escrita em hebraico, com algumas partes em aramaico, né, grafado com caracteres hebraicos. Ou seja, o aramaico que é escrito na Bíblia, ele é escrito com caracteres hebraicos. É como alguém que usa o mesmo alfabeto que escreve português, escreve também o inglês, ok? As letras têm 4 componentes que indicam, não é, como as palavras devem ser pronunciadas, ou seja, as consoantes, né, que são os otiot, as coroas, que são os tagim, as vogais, os nekudot, e a cantilação, que é o sopro mesmo, né, da boca
tá? Que a gente fala de Teamim, ok? Então, é importante conhecer isso aí. No rolo da Torá, só estão presentes as consoantes e as coroas, ok? Então, a pessoa precisa ser um perito em hebraico mesmo, conhecer mesmo hebraico, né, para que possa ler o rolo de Torá, porque lá só estão presentes as consoantes, não estão presentes as vogais, ok? Um outro detalhe aqui é que as vogais e a cantilação, né, eram transmitidas oralmente, até que também foram transcritas, isso em outros textos, obviamente, outros tipos de material, nunca nos rolos oficiais da Torá, foram transcritas por volta do século X da Era Comum, ou seja, do século X a.C., como é chamado, né? Só quando a Torá é lida em público de um rolo de pergaminho, os 4 elementos visuais e vocais são reunidos, né? Então, quando não está sendo lida, a pessoa que abre um rolo de Torá não enxerga, né, os nekudot, não enxerga, a não ser as consoantes. Isso é meio que proposital para que as pessoas que se aproximarem da Torá, na época, não tivessem a condição de ler a Torá na sua totalidade, ok? Então, ficava muita coisa aquém do pessoal que se aproximava. Bom, as instruções relativas à escrita dos rolos da Torá incluem, né, que letras devem ter o tamanho maior ou menor que o usual, né, quais são invertidas, quais levam coroas e quantas. Ou seja, quando você se aproxima da Torá, você vai ver que existem letras que elas são maiores, outras menores, muito raramente tem umas que estão faltando um pedaço, e tem todo um detalhamento dentro disso. Isso é proposital, e isso é passado de geração em geração, para que nós não percamos um ou outro detalhe importante no texto, no que ali está querendo ser exposto para nós. Então, para não correr nenhum risco, né, Moisés registrou, né, algumas coisas na Torá de uma forma específica, dada a ordem, obviamente, pelo próprio Eterno, pelo próprio Deus, ok? Bom, continuando, né, eu já havia feito a Brahá, ok? Isso que eu não fiz, tá? O estudo da Torá, que é o que nós vamos nos propor a fazer a partir de agora. Estudo da Torá. Visto que a Torá expressa a vontade e a sabedoria de Deus, é a planta que ele usou para criar o mundo e contém as suas instruções referentes, né, como devemos viver nossa vida, relacionarmos com Deus, etc. Então é a Torá que é esse maravilhoso manual do fabricante. A Torá é essa fonte de conhecimento que nós temos para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu conheço muita gente, muitos evangélicos, por exemplo, e eles ficam dizendo assim, a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. E eu fico me perguntando, mas eles têm a vontade de Deus na mão. Eles estão com a vontade de Deus nas mãos. A vontade de Deus está nas mãos deles. Está entendendo? Está com a vontade de Deus nas mãos. Mas você não segue, não obedece, não respeita. E aí a gente tem alguns que chegam à fantasia de dizer, não, mas a lei acabou, a lei não existe mais. Eu fico pensando, como a lei não existe mais? Como a vontade de Hashem não existe mais? O Eterno não acabou? Ora, se a lei não existe mais, vamos matar, vamos roubar, vamos rasvechá-la, né? Rasvechalila, sabe? Vamos viver de qualquer maneira. Ora,
esse discurso é o discurso da rebeldia, da pessoa que se rebela contra a vontade de Hashem. A pessoa que se rebela contra a vontade de Hashem, ela acha desculpas para não cumprir a vontade de Hashem. E mesmo como o próprio Hashem, usando Moisés, disse, esta lei não está muito lá em cima para que você possa dizer, quem vai subir aos céus e vai trazer? E nem está nas profundezas para você dizer, não temos ferramentas, não temos artifícios, não temos como buscar essa lei lá de baixo. Não, ela está perto da sua boca. Ela está perto da sua boca, ela está aí. Ó. Você lê ela. Você lê ela. Porque você lê ela, ela está na sua boca. Ela não está no céu, ela não está na mão dos anjos, ela não está na mão das Kilipot, ela não está na mão de nada disso. Ela está na sua boca. Você lê, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Você lê, Anochi Adonai Elohecha, você lê. Você lê. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha ub'chol nafshecha, etc, etc, etc. Você lê isso. Ouve Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. E amarás o Eterno, teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu tudo, com todas as suas forças, ou seja, com todo o teu tudo que você tem, você quer adorar ao Eterno, amar ao Eterno, e você, a gente inventa desculpa, a gente vai inventando desculpa, né? Vai inventando desculpa. O Yehud, por exemplo, tem aqui, vou pegar aqui, tem o tefilim, né? O talit, o tefilim, para ele colocar, e ele... E alguns querem pôr e mostrar na internet e tal. Para que isso? Viver, não é? Mostrar para os outros que você está fazendo? Não precisa. Não precisa ficar mostrando para os outros que você cumpre isso, aquilo, ou deixa de cumprir e tal. O negócio disso é gente ignorante, fica perguntando, você faz isso, você faz aquilo outro. Para quê? Ora, se eu faço... Eu não, o proveito é meu ou não. O importante é você fazer. Você cumprir a vontade de Hashem. Então a Torá é o nosso guia. A Torá que nós passamos a estudar não é para estudar apenas para saber, mas é estudar para viver, porque é o manual, é a palavra, é o anúncio do fabricante. É aquele que construiu o mundo, e ele sabe por que construiu, como construiu, e ele está dizendo, faça assim, faça dessa maneira, não faça da outra maneira. Nesses dias de estudo, nós vamos estar falando sobre a mentoria da Torá. Eu tenho visto muita gente falando de mentoria, falando um monte de asneira, um monte de besteira. Nós vamos para a mentoria da Torá, que é o Pirkei Avot. Porque a Avot é a maior mentoria do mundo, onde nós temos as leis morais, éticas, de uma maneira condensada, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira profunda. E ele, o Pirkei Avot, com base na Torá, obviamente, nos ensina coisas fantásticas, nos ensina liderança, nos ensina a riqueza, nos ensina como conviver com pessoas, e nós vi o fulano de tal, porque o fulano de tal ganhou dinheiro. E a gente acha que precisamos de mentoria para ganhar dinheiro. Se fosse isso o mais importante da vida, a Torá falava só de dinheiro. Mas a parte que a Torá fala de dinheiro é pequenininha. 6 dias trabalharás, no 7º, Shabat. O Shabat, a Torá faz questão de falar milhares de vezes. Quando vai falar do trabalho do homem, trabalha 6 dias e Shabat.
Porque o Shabat é importante, vida espiritual é importante, orar é importante, Torá é importante, obedecer ao Eterno é importante. Então, a Torá é o nosso guia, é a nossa regra de fé e de prática. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero falar aqui alguns conceitos que estão na Torá, e são conceitos importantes. Eu preciso que você entenda esses conceitos para nós começarmos a estudar a Torá. A Torá faz várias pressuposições a respeito da realidade que o leitor de hoje poderia considerar curiosas ou estranhas à nossa estrutura conceitual geral. Ou seja, a Torá está num nível em que ela vai falar de coisas que para nós parecem assim, como dizer, surreais, sensacionais, mas a Torá está falando da realidade verdadeira. A Torá está mostrando para nós, e nós vamos estudar, e ela vai estar falando da realidade. O que é a realidade? E a Torá vai dizer o que é a realidade. Nós vamos ficar assustados, às vezes, com certas coisas, porque, dado a nossa distância da presença de Hashem, no sentido, não da presença de Hashem, mas no sentido de nós fecharmos os olhos para Ele que está presente. O Eterno está presente sempre. E a sua voz é como voz de muitas águas, ou como voz de uma multidão. Quando você ouve a voz de alguém no meio de uma multidão, obviamente você não discerne a voz de alguém, você ouve a voz de uma multidão. Você não sabe para onde vai, porque você está no meio da multidão, e a multidão talvez possa estar falando a mesma fala, a mesma voz. Assim é a voz do Eterno. Ela fala e ecoa em todos os lugares. A voz do Eterno está em tudo, está em todas as coisas, em todos os lugares, apesar de nada do que a gente possa imaginar ser o Eterno. O Eterno é o Eterno. Mas os nossos olhos estão fechados. Os nossos olhos estão cegos, nós não estamos enxergando, e a voz do Eterno que ecoa em todos os lugares, a gente acaba sem saber para onde vai. E a gente às vezes acha que a voz está vindo dali, e a gente vai atrás achando que a voz está vindo dali, porque parece mais perto e parece com a voz do Eterno, mas não. Por isso o salmista disse: desvenda os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos, tira a venda dos meus olhos, para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei, ou seja, para que eu possa enxergar a realidade, para que eu possa ver como as coisas são de verdade, pois é a tua Torá que me ensina o que as coisas são de verdade. Então, o primeiro conceito que nós precisamos entender é que a Torá, ela vai nos mostrar a verdade, ela vai nos mostrar a realidade. Agora, está em voga um filme que eu assisti quando era adolescente, Matrix. Fez uma trilogia na época que eu era adolescente, 97, 99, uma coisa assim. E é dado a um hacker, a uma pessoa, pelo tal do Morfeu, que é um ídolo adorado na época dos gregos, o ídolo do sono, dos pesadelos e dos sonhos, e é o nome que é usado, como que esse menino precisava acordar do sonho, e esse menino, esse tal de Neo, que é o novo homem, que é o nascido de novo, que é o nascido para a realidade, pois o filme se desenrola a partir dele que nasce, ele é o novo nascido, e não fala mais de outro nascido, só fala dele. Ele, então, é ofertado a ele duas pílulas, a azul e a vermelha. A azul, se não me falha a memória, acho que ele permanece na Matrix, no sono, com os olhos fechados, com a mente cauterizada, preso na Matrix, achando que está tudo bem, está tudo normal. A vida que eu levo é essa vida, afinal eu sou gente boa, eu sou um camarada legal, eu não reconheço o Hashem, mas também não preciso porque eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa legal.
A pílula vermelha não, a pílula vermelha vai despertá-lo, ele vai ser desconectado da Matrix, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que correr, ele vai ter que andar, porque na Matrix ele está deitado em líquido amniótico, como um bebê, recebendo nutrientes, mas também recebendo indução cerebral num sonho eterno. Quando ele acorda da Matrix, ele resolve tomar a pílula vermelha, ele acorda da Matrix. Ele então agora tem que fugir, ele tem que brigar pela sua liberdade, ele tem que protestar, ele tem que crescer e se desenvolver como o real ser humano que ele é. Isso é muito sugestivo, porque é isso que a Torá faz conosco. A Torá é essa pílula vermelha que nos desperta, nos acorda e nos tira daquele sono onde tudo dá certo, onde quarta-feira é dia de futebol, onde domingo é dia de cervejinha com um amigo, onde o sábado eu tiro para lavar o carro e ir para o shopping à noite. E a Torá diz, não, agora você vai despertar para enxergar a realidade. Existe um que é rei sobre todos os reis, reinos e sobre todas as pessoas, e você deve obedecê-lo, você deve respeitá-lo. E a Torá, então, começa a nos mostrar o caminho, e é esse o caminho que nós precisamos traçar. Existem conceitos interessantes na Torá, e eu parto para os conceitos. Primeiro, o universo geocêntrico. A Torá pressupõe um universo geocêntrico, embora, em geral, não é? Se pense que a ciência de hoje provou que o nosso sistema solar é heliocêntrico. Na verdade, porém, segundo a teoria da relatividade, nenhum referencial pode ser tido como verdadeiro, não é? Aí tem uma descrição enorme aqui, eu não vou ler. Logo, a discussão acerca do heliocentrismo ou do geocentrismo do sistema solar é irrelevante. Então, a Torá, como nós vamos aprender e nós vamos entender, ela não está preocupada em dizer que a Terra é o centro em si, mas que Deus está se manifestando na Terra sobre os filhos dos homens para um motivo. Existe vida em outros planetas? Não sei. Pode ser que exista? Pode. Mas qual é nosso foco? Aqui na Terra. Aqui na Terra eu acordo, aqui na Terra eu trabalho, aqui na Terra eu cumpro mitzvah. Aqui é o lugar de cumprir Shabat, aqui é o lugar de cumprir tzitzit, aqui é o lugar de colocar kippah, aqui é o lugar de cumprir a Torá como a Torá deve ser cumprida. Então, aqui é o lugar. A Terra é o lugar aonde nós estamos. A idade da Terra, também outro conceito interessante que a Torá não discute. A Torá pressupõe que o universo foi criado há menos de 6.000 anos, 5.782, para ser mais preciso. E isso muda alguma coisa? Não. Como nós vamos ver, algumas pessoas tendem a acreditar que o mundo tem bilhões de anos, porque ao olhar para o mundo, com a maturidade que o mundo tem, com a condição que o mundo tem, parece que ele já tem bilhões de anos. Mas, se nós acreditamos na criação ex nihilo e também do homem, vindo do nada, vindo da expressão máxima do eterno, nós vamos entender que quando o homem foi criado, ele também já foi criado com a sua idade madura. Então, ontem não tinha homem, hoje tem um homem criado e ele já está com 30 anos, mas ele só tem um dia. Para aquele que entende, não é? Está compreendendo e está entendendo o que eu estou falando. Evolução, a Torá afirma que todos os seres vivos foram criados individualmente, então não há uma ideia na Torá de evolução, de que um saiu e melhorou e virou o outro e etc. Não. A Torá entende que Deus criou cada ser com a sua especificidade, com a sua individualidade, porque foi projetado, pensado e idealizado pela mente, pelo coração, pela vontade do próprio Deus. Consciência das criaturas não humanas, a Torá também atribui consciência não só às formas inferiores de vida, animais e plantas, mas também a seres inanimados como rochas, planetas e assim por diante. Essas formas de existência são distintas
possuidoras tanto da consciência individual, por exemplo, quando uma determinada rocha ou um jumento age ou pensa de certa maneira, quanto de consciência de espécie, por exemplo, quando o reino vegetal ou a terra fértil, como um todo, age ou pensa enquanto entidade coletiva. Então, a Torá entende que, como tudo está ligado, animais, vegetais e minerais, a Torá também entende que há uma espécie de consciência ativa em cada uma das seres à roda da Terra. Então, como explica isso, nós não sabemos. Essa espécie de consciência também já foi explicada por outros, como o mover dos átomos, né? Os elétrons se movimentando, né? E tudo mais. Então, é uma espécie de consciência. Também temos a questão de anjos e demônios. Esses seres espirituais são definidos como atributos divinos, né? Ou seja, são parte da vontade do Eterno, exercendo o trabalho para o qual eles foram criados para exercer. Assim como o homem, no seu livre-arbítrio, tem a capacidade de agradar a Deus ou desagradar a Deus. Tem a capacidade de obedecer a Hashem ou desobedecer a Hashem. Deus não permita isso acontecer nas nossas vidas jamais. Mas tem a capacidade, está no homem, e foi Deus quem o criou. E nós vamos ver isso. A arqueologia, embora grande parte das evidências arqueológicas que foram descobertas até agora tenha corroborado com as narrativas históricas da Torá, em alguns casos elas parecem contradizê-las. Na maioria das vezes é falta de prova arqueológica de um determinado acontecimento ou período que supostamente refutaria o relato da Torá. Com frequência, no entanto, há explicações para a ausência de evidências, como o fato de que as nuvens de glória que envolviam os israelitas em suas árduas andanças pelo deserto do Sinai não deixaram vestígios de sua passagem. Ora, é óbvio, né? As nuvens de glória não ia deixar uma nuvem, né? Não tinha como. Então, existem coisas que aparentemente podem querer desmentir a Torá, dizer que não é verdade, ou coisa e tal, mas, na verdade, há explicação óbvia e plausível para isso, e quando nós estivermos estudando, nós veremos essas explicações. Bom, a crítica bíblica, isso fala dos estudiosos que querem trabalhar e ao analisar pura e simplesmente o texto da Bíblia, tentam datar, tentam desmentir, tentam fazer alguma coisa, mas nós sabemos que acima da crítica bíblica está a vontade de Hashem. Bom, outro conceito muito importante é o antropomorfismo. Antropomorfismo é a palavra que nós usamos quando Hashem, nosso Deus, ele usa formas, antropomorfos. Ele usa a forma de um ser humano para, então, como diz, para transmitir uma mensagem ou dar uma visão, alguma coisa. Por exemplo, quando a Bíblia diz Deus agiu com mão forte, o Senhor pisou, o Eterno riu deles, alguma coisa do homem, isso está porque o Eterno está usando o antropomorfismo e ele está dizendo, falando através de linguagem corporal do ser humano. Questão de povo escolhido, na verdade, o povo escolhido pode ser explicado como o povo que escolhe. Todo povo que escolhe Deus é um povo escolhido, por isso nós sabemos que os judeus escolheram Hashem, por isso são chamados de o povo escolhido. Escolhemos e não temos outro, não há outro, não tem outro. Não tem outro. Até aquele que se perde, como eu andei perdido, se acha um dia e volta e chega, e acabou, e está aí, e é do Eterno, e ponto final. Equivalência cultural, isso aqui é uma questão mais filosófica, não tem problema, ok? Então, nós precisamos guardar esses conceitos, depois você assista novamente, guarde esses conceitos, para quando você estiver se aproximando da Torá, ter isso em mente, ter esses conceitos em mente. Terminologia e linguagem, nós temos, por exemplo, a caridade. Caridade em português significa dar algo, né, aos necessitados, enfatizando a benevolência, a generosidade do doador. O receptor, nessa concepção, não merece a caridade e o doador
não é obrigado a dar-lhe nada. Já em hebraico, a caridade para nós é tzedakah. Tzedakah, em contraposição, deriva de tzedek, que significa justiça, implicando que o ato, por mais benevolente que seja, não é motivado propriamente por sentimentos bondosos, mas pela vontade de agir de forma correta. O doador é obrigado a contribuir, ele não é obrigado a dar, ele não é obrigado a resolver todo o problema, mas ele é obrigado a contribuir, a traçar algo que, de certa maneira, tire aquela pessoa de uma vez por todas daquela situação, ok? Então, o doador é obrigado a contribuir, sabe que o dinheiro que precisa dar como tzedakah, na realidade, não é dele, e sim de Deus, que o fez cair em suas mãos para que ele pudesse atuar como seu agente, transferindo ao receptor, ou seja, pegando o que ele tem para o receptor. E é óbvio que nós vamos ver mais à frente que tzedakah não é só dar dinheiro, ok? Na realidade não é dele, sim, tá certo. Além disso, uma vez que Deus proporciona ao doador os meios para ganhar o próprio sustento, apesar de não lhe dever nada, é apenas correto que ele, por sua vez, dê também aos outros, mesmo que não tenha nenhuma dívida para com eles. Uma outra questão dentro da nossa da Torá é a questão da reza, né? A reza, pronto, deixa eu tirar aqui. Pronto. Só um minuto. Pronto. A reza significa súplica ou pedido, feito a Deus de algo que necessitamos ou desejamos. Logo que sentimos que possuímos tudo que precisamos ou queremos, não temos motivo para rezar. A palavra hebraica tefilá, em contraposição, deriva da raiz do verbo ligar, tefel. Não é? A tefilá é o ato de ligar-se a Deus, sendo, portanto, relevante a cada instante. Então, é importante a tefilá, porque ela nos conecta a Deus. E quando estamos conectados a Deus, nós temos consciência de que não somos, não temos e não podemos, mas o Eterno é e pode todas as coisas. Bom, arrependimento ou techuvá é uma das coisas mais importantes para nós dentro da Torá, pois é a techuvá que nos traz o status novamente de um servo, de uma serva do Eterno. A techuvá, e eu concluo com techuvá, para que nós, numa próxima aula, possamos estudar e cair realmente no texto da Torá. A techuvá na Torá é aquela força interna gerada por Hashem também em nosso coração, que nos faz sair de onde estamos, do lugar mais pobre que estamos, e nos chegamos perto de Hashem e nos conduzimos de forma correta, e Hashem nos aceita, e quando Ele nos aceita plenos, nos aceita zerados. E a partir dali, nós passamos a produzir uma nova vida, nós passamos a produzir uma nova consciência, uma consciência restaurada, uma consciência de quem realmente não vai mais cometer os pecados que cometeu antes. Nós possamos, então, guardar esses ensinamentos, porque, a partir de agora, nós vamos estar estudando a Torá, o livro de Bereshit, apesar de estarmos um pouco atrasados, mas nós vamos chegar lá. Então, nós vamos estudar o livro de Bereshit, para que nós possamos conhecer toda a Torá, todo o pensamento da Torá, num sentido básico, obviamente, mas para que nós possamos, então, guardar a Torá em nossos corações e nunca mais esquecê-la. Que o Eterno nos dê força, Chazak Baruch, para que possamos concluir em tempo hábil, em tempo oportuno, essa nossa jornada que eu lhe convido a fazer. Shalom, Deus abençoe. Amém.